cristão. Preste muito bem atenção, que eu estou pregando bem devagar para você entender como era Paulo. Era um homem miserável, um homem que não gostava de cristão, querido. E Paulo era chamado de Saulo, e todos conheciam naquela cidade Saulo. E ele se passou a chamar Paulo de Tarso, na casa do Senhor, que ele, nessa perseguição, ele foi atrás de alguns cristãos. E diz a palavra de Deus que ele pega um cavalo e vai atrás. Mas ele vai atrás do cristão, querido, para perseguir. Porque quem persegue um crente não está perseguindo o crente, está perseguindo Jesus, querido. E diz a palavra de Deus, meu evangelista, que Paulo, ele caiu do cavalo, querido, e sobreveio uma luz que ali ele não aguentava ver. Porque Paulo era um homem bem grande no Sinédrio, era um homem mais falado que existia ali, era um homem letrado, um homem que conhecia tudo, querido, bem letrado. Ele conhecia a palavra também, mas ele perseguia os cristãos. E Jesus, querido, aleluias, porque diz a palavra de Deus, se tem um grande, aleluia, aqui no nosso meio, tem que ter um maior, não é isso, meu evangelista? Se tem um grande, tem que ter um maior do que ele. Não pense se tem um grande, tem um maior. Se tem um chefe, tem um mais do que ele, aleluia. Mas Paulo começou a perseguir o cristão, mas ele não sabia que tinha o maior, que era Jesus Cristo de Nazaré. E diz a palavra de Deus, que Jesus veio, querido, e veio uma luz muito forte. E naquela luz ele não conseguia enxergar nada. Era Jesus que derruba ele, querido, do cavalo. Porque na palavra de Deus temos que ter um ministério, tem que ter uma renúncia. E tem muita gente, meu evangelista, que está na casa do Senhor, mas ele não quer renunciar a uma palavra. Tem gente assim, ele não quer renunciar. Você poderia estar em qualquer lugar agora, mas muitos de nós estamos aqui, querido, na casa do Senhor. E diz a palavra de Deus, minha diaconisa, que aquele homem chamado Paulo, diz a palavra que ele fica cego. E ele ficando cego, aleluia, glória a Deus. E às vezes Jesus vem no ouvido dele e manda ele procurar um homem por nome Ananias. Preste muito bem atenção aqui, ó. E esse homem chamado Ananias, querido, que ele vai procurar porque ele estava cego. Até mesmo cego o homem era temido, mesmo cego o homem era diferenciado. E ele vai até Ananias, querido, procurar. E Ananias, sabendo, meu presbítero, porque os discípulos falaram com ele que tem um homem chamado Paulo lhe procurando. Ananias corre e ele vai orar a Deus, aleluia. Ananias, quando está orando a Deus, ele fala: um miserável, um desgraçado, eu não vou não. Ele por ele não queria ir não, mas Jesus, ele pega aqueles vasos que ninguém dá nada, aleluia. Ele não queria ir, querido, e Jesus está falando que aqueles vasos, querido, que ninguém dá nada, é esse que ele fala. E Jesus, querido, fala com Ananias: esse vaso é meu escolhido. E ele não entendeu nada, porque outrora estava perseguindo os cristãos, outrora estava em outras religiões perseguindo o cristão, perseguindo o crente o tempo todo. Quantos de nós somos perseguidos todos os nossos dias de nossa vida? Às vezes nós estamos perseguidos no nosso trabalho, minha irmã Priscila. Às vezes nós somos perseguidos no nosso trabalho, minha irmã Nancy. Muitas das vezes nós somos perseguidos na vizinhança. Muitas das vezes, minha irmã Paloma, nós somos perseguidos no trabalho e onde quer que a gente vá, e falar: é assim que agora que você é crente, e começa o acusador a falar, porque o acusador, ele é assim, ele acusa todo o tempo, querido. Mas o vaso escolhido, querido, é diferente. Porque Paulo, primeiro, muita gente não sabe, meu presbítero, Paulo foi levantado, querido, ali no meio dos homens. E o óleo desceu, e Paulo foi levantado a missionário. Preste muito bem atenção para você entender esta palavra. E ele foi levantado a missionário, não foi a pastor, foi a missionário, para fazer missões, aleluia. É por isso que a palavra de Deus diz que muitos são levantados, querido, cada um com seu cargo, cada um que tome a sua cruz.
E Paulo, querido, diz a palavra, ele foi levantado a missionário e ele vai para um lugar chamado Jerusalém, querido. Onde ele estava lá perseguindo os cristãos. E agora, quando ele, querido, perseguia, ele passou a ser perseguido. Aleluia, glória a Deus. E Paulo passou a tomar os açoites, meu presbítero Robson. Ele foi açoitado, porque o processo é assim, querido. Aleluia, glória a Deus. Porque o processo você não sabe, querido, onde vai chegar. Você sabe onde quer chegar. Aleluia, glória a Deus. Nós primeiro passamos pelo processo, minha irmã. Tudo tem uma escada, tudo tem um processo, minha diaconisa Jace. Tudo tem um processo. E o processo muitas das vezes, irmã, assim, é doloroso. O processo é doloroso. Não pense que é fácil o processo, não. O processo você tem que passar primeiramente por esse processo, porque senão você não é aprovado. É por isso que muitos não ficam na casa do Senhor. É por isso que muitos, queridos, não estão na posição, minha irmã Paloma, porque ele não aguenta passar pelo processo. Porque o processo do homem é a experiência de 3 meses, e depois ele passa da experiência, ele já passa a ser da casa. E tem muita gente hoje que ele não aguenta passar pelo processo. Deus está lhe falando, você tem que passar pelo processo, porque se não passar pelo processo, eu não aprovo não. E Deus está falando esta noite que tem que ter um processo. E Paulo também, ele precisou passar pelo processo, porque o processo é doloroso. O processo tem medo. E tem gente que tem medo. Aleluia, eu não quero não aceitar Jesus não, porque muitos vão começar a olhar meu passado. Muitos vão falar assim, você não fazia isso, não fazia aquilo, e agora você está na casa do Senhor, e começa ali a apontar. Mas nós temos que passar pelo processo. E diz a palavra de Deus, meu evangelista, que Paulo ele estava em viagem. Mas Paulo, querido, ele precisava passar por esse processo. E Paulo, querido, ele pega aquele navio e ele começa a fazer missões. Ele começa a viajar, meu evangelista, em lugares. E naquelas missões que ele fazia, querido, eram missões que ele tinha que passar pelo processo difícil. E naquelas missões, uma das missões de Paulo, preste muito atenção aqui, querido. Uma das missões de Paulo, ele pega aquele navio, aleluia, glória a Deus, e começa a vir o vento, e começa a vir a chuva, querido, aleluia. Tem muita gente que quando o vento vem, ele quer correr. Tem muita gente que quando a chuva vem, ele não vai para a igreja. Tem muita gente, querido, assim. E Deus está falando esta noite para você, que com vento, com chuva, permaneça na posição, porque eu sou Deus, e agindo eu, quem impedirá? Permaneça na posição, querido. E veio, e ele estava no navio, precisou jogar tudo fora, minha diaconisa, do navio, porque o navio não estava aguentando. Ele começou a balançar para lá, para cá, começou a balançar, teve que jogar tudo no mar. Deus está falando esta noite, jogue tudo para fora, jogue tudo para fora. O que você tem, suas mágoas, sua dor, jogue para fora, porque se não jogar para fora, eu não posso trabalhar. Você tem que jogar para fora, querido. Glória! Porque o vento, quando vem, faz você se afastar. Mas Deus está falando, você tem que permanecer na comunhão. Porque a coisa mais difícil é quando está ventando. Você pega um ferry-boat, ou você pega ali aquele barco chamado lancha de Mar Grande, Salvador, e vem aquele vento e você permanece na comunhão. Todos queridos que estão ali começam a se desesperar, e muitas das vezes o vento vem em sua vida, falta alimento, falta comida, falta emprego, falta tudo, e você começa a se desesperar. E Deus está falando esta noite para vocês que o vento não vai me matar não. O vento é para lhe provar. O vento não vai me matar. O vento é para lhe provar. E tem muita gente que precisa passar pelo vento, porque eu já passei no vento do desemprego, eu já passei pelo vento, querido, que a gente passa aperto. E Deus está falando esta noite que Paulo passou também, porque ele perseguiu os cristãos, e agora o vento estava no barco dele. E diz a palavra de Deus
que aquele homem, querido, ele não conseguia mais ter comunhão, porque foram 275 naquele barco, meu presbítero, com ele 276, e o barco, querido, imagine, quebrou no meio do mar. Quem sabia nadar chegou primeiro. Mas nos nossos olhos naturais, quem não sabe nadar, minha irmã Paloma, aleluia, vai morrer primeiro, né? Só vai sobreviver quem sabe nadar, porque vai, nadando e chega até a margem, eu digo, do mar. Preste muito bem atenção para você entender onde eu quero chegar esta palavra. Presta atenção, igreja, aleluia, glória a Deus. E para chegar à margem do mar tem que ser assim, querido, aleluia. Porque quem sabe nadar chega primeiro, minha pastora. Mas quem não sabe nadar, você acha que ele vai morrer. Você pode se agarrar, aleluia, glória a Deus, em qualquer coisa. Você vai chegar depois, mas vai chegar. E diz a palavra de Deus que o barco quebrou, querido, bem no meio, quebrou no meio. E estava ventando muito. E tem muito vento que vem para partir a gente no meio. Tem muito vento que vem para você, aleluia, glória a Deus. Deus preparou o pastor para ter estrutura. Porque se não tiver estrutura, não fica na frente de obra. Se não tiver estrutura, não fica na casa do Senhor. Se não tiver estrutura, aleluia.